O Poder Legislativo está trabalhando, entre outras áreas, muito na acessibilidade e mobilidade urbana. A bandeira de proteção ao meio ambiente também faz parte de projetos, requerimentos e indicações na Câmara de Blumenau. Um dos vereadores bem envolvido com a causa é o parlamentar Bruno Cunha, que está conosco para falar de vários assuntos relacionados aqui na Rádio CBN. Vereador Bruno, bom dia, mais uma vez conosco, que bom, tudo bem? Bom dia Denise, te agradeço a oportunidade, dou um bom dia aqui com muito carinho a todos os ouvintes, dizer que é com muita felicidade que a gente vem na rádio, uma grande possibilidade da gente discutir as ideias da nossa cidade e também, né, cumprir um compromisso nosso que é de dar muita transparência em relação às ações do nosso mandato. Começamos com mobilidade urbana, vereador. O senhor fez indicações para o poder público viabilizar locais apropriados para os ciclistas guardarem suas bicicletas na Rua 15 de Novembro e arredores. Preocupação necessária, com certeza. E como é que funcionaria isso na prática, vereador? Perfeito. Recentemente, inclusive, em outubro, foram feitas algumas alterações. E uma das conquistas que a gente conseguiu para a festa foram 3, né? Foi a questão dos lixos, daqueles copinhos reutilizados. Isso surgiu de uma indicação nossa. Foi uma parceria da Prefeitura com o Instituto Gigantes da Ecologia, capitaneado pelo Gustavo Siqueira, pelo Joel. Outra, que já tem há 3 anos, que é a opção de comida para celíaco, diabético, avesso à lactose, vegetariano. Também foi uma indicação nossa como vereador, e a terceira agora que a gente conseguiu, que foi um bicicletário, que foi uma sugestão dos ciclistas. Eu entrei também, alguns ciclistas me procuraram falando sobre essa dificuldade, que eles querem trabalhar, querem utilizar a questão realmente como transporte, mas não tem onde deixar, né? E nos colocaram esse obstáculo, essa dificuldade, a gente fez através de uma indicação, encaminhamos ao poder público. Eu entrei também na Câmara Municipal com um projeto que a gente pesquisou, que foi aprovado no Rio Grande do Sul, eu achei muito interessante, que é um projeto similar, a ideia que a gente tem aqui das parcerias público-privadas em relação às praças, que inclusive foi uma luta muito grande nossa, agora na Vila Nova recentemente saiu, né, de uma construção aí com algumas empresas, a gente entrou com um projeto, Denise, para fazer também parcerias público-privadas para a questão das ciclovias, né? A ideia é que também a gente envolva a iniciativa privada, o empresariado nisso. A gente sabe que as demandas públicas são intermináveis, né? São muitas e às vezes não se tem o recurso e a estrutura. E por que não fazer algumas parcerias também com a iniciativa privada, as empresas terem a possibilidade de, através da publicidade, né, ganharem uma visibilidade, adotarem, na verdade, uma praça, adotarem uma questão de uma ciclovia. Então, essa questão da mobilidade urbana é uma questão realmente que a gente procura algumas soluções, algumas melhorias, mas eu quero só pontuar uma situação aqui de dizer... a gente reclama muito das questões nossas de trânsito. E a gente reclama muito porque, se a gente olhar, faltou um planejamento no passado. A cidade lá na década de 70, 80, fizeram mudanças e fizeram obras pensando na Blumenau dos anos 70, dos anos 80. Aquela cidade não tinha 100 mil habitantes. Hoje, nós temos 350 mil habitantes, né? Então, o que eu digo com isso? Essa é uma diferença. Quando entrei na Câmara de Vereadores, eu entrei mais do que a responsabilidade da gente resolver os problemas pontuais dos bairros, as demandas que nos chegam comunitárias. Inclusive, muitas vezes, Denise, mostrar para a população esses caminhos. As pessoas não precisam ser escravas de vereador, não. As pessoas podem ligar para o serviço de ouvidoria, as pessoas podem utilizar o aplicativo, né? Não tem que vereador, gente, ficar, a gente ganha e recebe bem, não tem que ficar, na verdade, só resolvendo buraco de rua. Isso é muito pequeno. A cidade tem que pensar para frente, tem que pensar em planejar. Grande parte dos problemas que a gente tem hoje da questão da mobilidade urbana é porque a gente não tinha pessoas que estavam preparadas e discutindo o que era necessário, que era pensar nessa mobilidade urbana lá atrás. Então, aquilo que a gente tenta fazer na Câmara de Vereadores, a gente tem um mandato diferenciado nesse sentido, é trazer esses temas de sustentabilidade, de proteção animal, de acessibilidade, né, de lutas em relação às minorias, das políticas públicas em defesa das mulheres, assuntos que até então não eram muito debatidos, mas que acabam envolvendo, englobando todos nós. E a gente precisa, sim, discutir. Blumenau precisa pensar grande. É uma cidade de quase 400 mil habitantes, já passamos de 350 mil habitantes e a gente não pode pensar pequeno. Sobre mobilidade urbana ainda, essa preocupação clara em ter locais apropriados para os ciclistas guardarem as suas bicicletas, vereador, também tem uma outra preocupação que já é quase que defasada, porque a gente está vendo muito presente hoje essas bicicletas elétricas, esses patinetes já estacionados em alguns pontos aqui nas calçadas da Rua 15, porque não tem um local apropriado ainda. Então, já pensando também nessa nova forma de locomoção, cada vez mais presente, e onde colocar esse veículo.
por exemplo? Pois é, essa é uma questão a ser pensada. Na verdade, esse assunto está até aguardando uma questão de uma regulamentação nacional. Algumas prefeituras tentaram, alguns vereadores até adentrarem nesse assunto. Existe um projeto que está de ser votado no Congresso Nacional, que a gente também está aguardando como é que vai ser a regulamentação disso. São novos desafios, e desafios que chegam na administração pública, A sociedade, ela muda muito rápido, então as pessoas vão encontrando novas formas e a gente tem que tentar encontrar soluções diante das questões que são apresentadas. Então, a indicação que a gente sugeriu é um pedido que o vereador faz para que a administração pública estude a questão, Como se a gente sinaliza, olha, tem uma situação aqui, vamos pensar em uma solução. Como a gente fez, por exemplo, em relação agora, aos ecopontos, que foram até anunciados, até saiu matéria essa semana, que serão implementados na cidade de Blumenau, também a gente ajudou com uma indicação. Pode explicar melhor, vereador, como é que vai funcionar os ecopontos aqui na cidade? Ah, perfeito, Muita gente deve estar se questionando o que são esses ecopontos, A ideia, na verdade, é a gente ter pontos espalhados pela cidade para coletar questão de lixos, de pilhas, de eletrodoméstico, muitas coisas que a gente acaba jogando fora e que não se faz a devida utilização disso. Essa ideia, justiça seja feita, a gente viu na cidade de Timbó. A cidade de Timbó aqui perto, adentraram com essa ideia, botaram um container e conscientizaram a população desses materiais e deram a destinação correta. Aquilo me chamou muita atenção, porque essa maneira da sustentabilidade é algo que a gente procura fazer sempre, Até para explicar para o ouvinte, desde o início da própria campanha eleitoral, eu sempre faço com material reciclado, eu planto árvores para devolver para a natureza o que poluiu, a gente utiliza os materiais que sobramos e criamos em questões de outros objetos. Eu, na Câmara de Vereadores, desde o início, eu presido, desde que a gente entrou, a Comissão do Meio Ambiente, e eu entendo que, às vezes, atitudes simples, Denise, como, por exemplo, trocar os copinhos plásticos por canecas, que a gente fez desde o primeiro dia no nosso mandato e lutamos para que nos setores da prefeitura também façam. Podem parecer coisas pequenas? Podem, mas quando isso é massificado, imagina vocês se todas as administrações públicas fizessem isso. Então, a gente tem que entender que, da lógica do planeta, nós não somos proprietários, a gente pertence ao meio ambiente e a gente tem que ter uma preocupação. Então, a ideia dos ecopontos, e foi anunciado pelo Executivo, acataram essa nossa indicação como vereador e já anunciaram que colocarão em 5 pontos da cidade. O primeiro será na Vila Itopava e já estão estudando mais 4 pontos na Velha, no Garcia, na Itopava Central e acho que na Itopava Seca. São os primeiros ecopontos. Então, a administração pública vai colocar essa estrutura na questão dos bairros, vai conscientizar a população para fazer o descarte correto em relação aos materiais. E, claro, que vou fiscalizar como vereador para que, de fato, esses materiais que são separados para a população tenham a destinação correta, porque também não adianta a administração pública fazer essa conscientização, a população fazer sua parte, mas isso não ter o devido descarte, a devida sequência. Então, a gente vai acompanhar agora com a SEMAS, Secretaria do Meio Ambiente, esse processo de implementação. Nesse descarte correto realmente dos produtos, objetos, aqui na Rádio CBN, nessa segunda-feira a gente conversou com o João Luiz Muniz, presidente da ONG Amigos da Natureza, e ele trouxe, claro, o trabalho importante que a ONG faz na nossa cidade, a retirada de lixos dos ribeirões, uma atenção muito grande para a região sul de Blumenau, e também a denúncia feita sobre peixes mortos no Ribeirão Garcia. Nesta semana, ele vai ter um encontro especial com o pessoal do SAMAI, com a direção do SAMAI, para dar prosseguimento, para entender exatamente quem foi o responsável, quem são os responsáveis e depois fazer cobranças para aqueles realmente que vão ser apontados como responsáveis por esses peixes mortos que foram avistados no Ribeirão Garcia. Muito legal, João, inclusive é um amigo aí, a gente tem contato há muito tempo, eu também, a gente já fiz parte aí, antes de ser parlamentar, inclusive de entidades ligadas a essa questão do meio ambiente, é uma luta muito necessária, E a gente chama atenção porque, às vezes, as pessoas acham que não é uma pauta importante, as pessoas acham que, enfim, que há uma separação disso, e é aquilo que eu chamo, nós fazemos parte do meio ambiente, gente, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa consciência, e quem está no espaço público precisa lutar para que medidas sejam pensadas. Exemplo, na Câmara de Vereadores, estou como vice-presidente, nós fizemos um processo interno, Denise, de substituição do papel pelo meio eletrônico. Inclusive, tivemos alguns episódios aí recentes, há uma dificuldade no começo na implementação, é normal, mas isso, além de economizar recurso do contribuinte, além de economizar, imagina a quantidade de papel, tudo que se fazia na Câmara de Vereadores. Tem um projeto para ser votado na sessão, todos
todos os gabinetes imprimindo papel. Agora, todo mundo olha pelo sistema. Então, a gente conseguiu mudar na questão da sustentabilidade e também na questão da economia dos recursos públicos. Eu acredito numa gestão pública inteligente, numa gestão pública eficiente e numa gestão pública que tenha sustentabilidade de verdade como um princípio. O nosso ouvinte aqui, o Leandro, ele coloca o seguinte: por que a separação do lixo reciclável ainda não é obrigatória? Deveria inverter a coleta 2 vezes seletiva e uma orgânica. Atualmente é o inverso. Ele faz questão de pontuar, primeiro ele lembra na questão aqui, 70% do lixo é reciclável, né? E o Leandro é ex-aluno do professor Bruno. Professor Bruno, que é aqui o nosso convidado, o vereador Bruno Cunha. Muito obrigado, um grande abraço, Leandro. Obrigado pelo teu carinho, eu fico muito honrado de ver meus alunos ainda mais participando, né, com essa visão de cidadania. Aliás, a minha participação na política é muito estimulada pelos meus alunos. Eu continuo em sala de aula, estava até lecionando ontem, eu sou apaixonado por sala de aula. Leandro, bem interessante o teu questionamento. Tem alguns obstáculos jurídicos nessa questão de fazer a obrigatoriedade do poder público. Mas, de fato, né, a gente precisa fazer essa conscientização. As pessoas entenderem que elas podem sim separar. E quando a gente fala de conscientização, de educar a sociedade, de mudar os nossos hábitos, e digo isso, dizendo inclusive os nossos hábitos errados. Dá um exemplo aqui. Eu tenho feito uma campanha muito forte, né? Inclusive a gente conseguiu a aprovação da lei das tampinhas nas escolas, que está sendo agora implementado pelo Executivo para fazer a campanha de arrecadação das tampinhas. E, Denise, quando eu vi uma matéria nisso, quando eu vi um vídeo fora, aquilo me chamou a atenção. E aí, a primeiro momento, o que eu fiz? Eu falei assim, agora eu vou separar todas as tampinhas que eu consumo. E eu fiquei impressionado dentro de uma semana na quantidade de tampinha que eu separei. Nós iniciamos essa campanha, né? Botamos alguns pontos pela cidade, pessoas que nos trazem no gabinete. Em 70 dias, a gente arrecadou mais de 1 tonelada de tampinhas só com a ajuda das pessoas recolhendo aquilo que acabam consumindo. Era algo que eu não fazia. Até então, até aí, uns 3 meses, eu pegava essas tampinhas e acabava descartando e jogando fora. Outra questão, eu não consumo mais canudinho plástico. Mas antes, eu não sabia da importância que isso tinha. Depois eu fui ver algumas matérias, eu fui ver, né, o efeito ambiental que tem um canudo plástico e que eu poderia simplesmente substituir, encontrar uma outra forma de consumir sem a presença do canudo plástico. Então eu acho que esse processo de mudança começa conosco, né? Começa dentro de cada um de nós. Nós podemos, do ponto de vista ambiental, sermos mais sustentáveis, sermos melhores com o planeta. E eu acho que a gente tem que refletir, analisar as nossas posturas e ver naquilo que a gente pode ser melhor. Essa questão da campanha de tampinhas, além desse efeito ambiental, evitando que elas cheguem diretamente à nossa natureza, também tem uma ajuda à proteção animal, né, vereadora? Claro, e na verdade esse projeto eu estou muito assim, orgulhoso, né, feliz. Inclusive a gente já foi procurado por alguns prefeitos de outros municípios para implementarem também nas suas cidades. Juntam 3 coisas. Essa campanha nas escolas da cidade para arrecadar tampinha junta a educação ambiental com as nossas crianças, inclusive inverte a lógica, Denise, porque as crianças chegam em casa e os pais que estavam fazendo descarte jogando fora as tampinhas, as crianças pegam as tampinhas e levam para a escola. Segundo, que é a sustentabilidade. Essa tampinha que era simplesmente jogada no lixo vai ser comercializada e vendida para voltar no sistema de produção. E o terceiro ponto, né, que nós estamos cobrando o Executivo. A ideia é que o SAMAI recolha todas essas tampinhas e tem um obstáculo jurídico que a gente está tentando resolver para que essas tampinhas sejam vendidas e metade do valor dessas tampinhas seja destinada para o Fundo Municipal de Amparo aos Animais, que foi uma criação nossa também, e a outra metade para melhoria nas próprias escolas, porque com isso, olha que bonito, a gente vai fazer com que as crianças, através de um ato das crianças envolvidas, engajadas, vão melhorar a própria escola, vão ajudar a natureza, vão ajudar os animais. Então a gente está criando, sobretudo, um cidadão diferenciado, né, pensante para agir, para intervir, para melhorar a sociedade. A nossa ouvinte, a Rosália Marçal, está colocando aqui: parabéns, Bruno, atuante, exemplo da nova política. A causa animal agradece. Poxa, obrigado, Rosália, obrigado pelo carinho, né? A gente tem, de fato, uma história muito grande nisso, a questão acadêmica também, e várias lutas que eu me orgulho muito, várias conquistas recentes que a gente tem na cidade de Lei, através de um esforço muito grande, não apenas nosso, mas de todos os protetores, de todas as entidades, de todas as pessoas que nos ajudam, que nos incentivam e que sabem que, além da preocupação com os animais em si, do reconhecimento deles como seres sencientes, seres que precisam da nossa atenção,
e acreditar que a gente precisa de uma administração pública onde a gente inclui todas as formas de vida, mas a gente também tem que sempre defender e sempre sustentar que esse é um assunto de saúde pública. A gente vem trabalhando, Denise, muito forte, inclusive paralelo à questão do mandato, com mutirões de castração, e eu quero dizer que esse é um assunto muito importante, gente. A gente tem muitos animais abandonados na cidade, e se a gente não for na raiz, se a gente não castrar esses animais, a proliferação que isso acaba acontecendo vira um problema de saúde pública, inclusive com proliferação de doenças. Sobre mutirão de castração, temos nesse mês agora, nos dias 15 e 16 de novembro, no Caça e Tira o Texto Salto, vereador. Perfeito. Na verdade, a gente conseguiu na luta pública um mutirão de castração público, na época que o Napoleão era prefeito. Estamos trabalhando junto com o prefeito Mário para uma parceria com as instituições de ensino, está tentando um diálogo agora com a própria FURB, né, para conseguir algumas castrações, mas enquanto alguns processos não saem, nós ajudamos um projeto do Instituto Bem Animal, comandado pela Neuranei, que traz castrações mais acessíveis, né, para a população e também possibilita, com algumas ajudas, com a venda das nossas tampinhas e também com a ajuda de alguns empresários, a gente está conseguindo castrar animais de rua. Então a gente vem fazendo isso. Então agora a gente vai ter mais uma edição. É uma logística difícil, porque tudo isso eu consigo fazer. Eu quero aqui fazer um agradecimento público à minha equipe, ao meu gabinete, aos meus amigos que voluntariamente participam desses mutirões de castração. São sempre finais de semana em que a gente fica completamente dedicado, somos voluntários desse projeto, mas que a gente tem castrado vários animais na cidade e evitado a reprodução. Vereador, rapidamente, o seu ex-aluno Leandro ele coloca o seguinte ainda sobre essa causa envolvendo a questão do incentivo, né, ao lixo reciclável. Ele já está dando a dica aqui para o senhor também poder administrar essa ideia e, né, impulsionar, quem sabe, essa possibilidade aqui na cidade. Até explicar, Leandro, tem algumas coisas de projeto que são complicadas do ponto de vista da constitucionalidade, né? A gente tem que, às vezes, trabalhar com algumas indicações, mandar para a questão do executivo, tentar alguns pilotos, como, por exemplo, a questão de hortas comunitárias, que a gente vem tentando fazer essa cobrança. É uma luta muito grande, né? Existem aí fatores também políticos, a gente tem uma atuação de diálogo com a administração pública, mas eu sou um vereador independente, um vereador que voto naquilo que eu acho melhor para a população, contrariando muitas vezes partido, governo, e isso torna às vezes o projeto de construção de algumas coisas mais complicado para nós, né? Mas a gente tem tentado auxiliar e fica o convite, Leandro, muito feliz com a tua participação, venha no nosso gabinete, venha tomar um café e venha discutir algumas ideias, vamos juntos tentar construir, pressionar para que a gente possa fazer as mudanças que a gente acredita. Legal, vereador. Muito obrigada por estar conosco hoje aqui na Rádio CBN, nessa conversa aqui com a nossa audiência. Tá? Um bom dia. Obrigado, eu que te agradeço a atenção e um ótimo dia a todos os ouvintes. Obrigado. Vereador Bruno Cunha, presidente da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio na Câmara Municipal de Blumenau.